Muito além de um conto de fadas, o que você pensa sobre realidade? Qual é a sua perspectiva? Tem outro P para você, é a percepção. E qual é a diferença? Você estará nesse podcast entendendo perspectiva, percepção, paixão. Muitas coisas acontecendo porque ao longo da nossa história nós temos em cada evento uma realidade a descobrir e a desfrutar. Nós vemos que nesse mundo muitas pessoas têm um conhecimento que na verdade é imposto, não é revelado. Nós queremos que você não tenha imposições na sua vida, mas a revelação possa revelar você e a descoberta possa descobrir você. Eu não vou perguntar o óbvio, quem descobriu o Brasil. Talvez seja você. Estamos aqui preparados então para mais uma sessão de descobertas, de perspectivas e de muita paixão com Marcelo Galvão no Muito Além de um Conto de Fadas. Mais uma sessão, Marcelo. Estamos aí realmente desenvolvendo muitas perspectivas. É isso aí, Betão. Obrigado mais uma vez aí pela parceria. É uma dupla divina aí que a gente faz nos podcasts e na vida, né, Betão? Sim, com certeza. Estamos construindo bastante coisa aí juntos, muito bacana. Muito obrigado aí pela introdução. Meus amigos, hoje nós vamos continuar então narrando os eventos principais desse livro Muito Além de um Conto de Fadas, ocorridos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 1998 e na madrugada do dia 28 para o dia 1º também. E hoje vai ser um podcast muito especial, acho que como foi o anterior já, eu estou recobrando aqui com a memória, e memória vem do coração, todos esses eventos para poder narrar da maneira mais adequada possível dentro dessa linguagem de um podcast. Para escrever o livro é fácil, a gente escreve, apaga, reescreve, faz de novo, né? Mas aqui tem que ser o quem sabe faz ao vivo, né, Betão? Sim, mas a palavra é uma pá que lavra, né? Então a palavra vai lavrando a pérola, vai lavrando a pedra, vai montando o mosaico, e todo livro interessante, ele é um mosaico, para não ser um monolítico. É um mosaico mesmo, montar um livro é um mosaico, é um isso mosaico. mesmo. Carlos Drummond de Andrade dizia que escrever é a arte de reescrever. Sim. E foi o que eu experienciei fazendo esse livro. Mas aqui a gente vai pedir orientação divina para fazer tudo da melhor forma possível, assim, de primeira. Então vamos reprisar. A gente terminou o último podcast narrando os eventos da noite do dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, depois do carnaval, depois da quarta-feira de cinzas, e fomos até amanhã do dia seguinte, no dia 28 de fevereiro. E aí eu narrei para vocês que eu vi o sol nascer, e o sol nasceu exatamente onde tinha caído na noite anterior aquela lua cheia amarela como o sol e levantado um palmo de luz vermelho, alaranjado e amarelado no horizonte. E aí aquele dia, eu adiantei no último podcast, foi um dia mágico, em que tudo na vida havia se tornado um milagre. Pequenos e grandes milagres aconteceram o dia todo e naquela noite. E tanto os pequenos quanto os grandes tinham o mesmo valor, porque um milagre é sempre um milagre. E na realidade só o que mudou tinha sido a minha percepção. Tudo na vida, para que a gente distingua entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, depende da nossa percepção. A percepção é o segredo de tudo. E naquele estado de enlevo, de iniciação, de contato com o mundo espiritual, toda a minha percepção estava transformada. Então eu vi o mundo com esses olhos, de que tudo era um milagre, e o pequeno e o grande eram sempre a mesma coisa. E aí eu vou narrar aqui 3 eventos simples que aconteceram no dia, mas que resumem os milagres daquele dia. Sabe o que acontece, Marcelo? As pessoas querem ouvir as histórias, e você é um excelente contador de história e escritor de história. Mas é importante que você narrou um cenário da luz subindo, da luz chegando. E o que me frustra muitas vezes nas pessoas, se querem uma descoberta, ninguém pode se olhar no espelho se não tiver luz. E as pessoas olham no espelho, mas elas acham que eu estou bem assim. Mas elas estão com uma luz diferente, com uma luz falsa, com uma luz difusa. Por isso, se a luz não for verdadeira,
a conclusão ao olhar-se no espelho também não será verdadeira. Por isso é muito importante você ouvir essa percepção e perspectiva do ponto de vista de quem recebe a luz original para enxergar nos cenários aquilo que Deus escreveu e aquilo que nós precisamos viver. Betão, como sempre você dá as deixas perfeitas, eu vou dizer que é a luz do nosso espírito iluminando a nossa alma que vai transformar a nossa percepção do mundo. Era isso que eu estava vivendo naquele dia. E aí 3 eventos simples naquele dia foram que eu logo de manhã eu tive vontade de mergulhar. Falei, puxa, como seria bom se eu tivesse trazido a minha máscara e meu snorkel e eu poderia mergulhar e ir até aquela ilha aqui na frente, né? Eu estava na ilha de Morro de São Paulo, sim, mas tem uma pequena ilhota ali na frente. Eu falei, se eu tivesse aqui uma máscara e um snorkel, eu iria mergulhar, iria até lá. Mas, puxa, eu não trouxe. Aí eu olho assim para o meu lado esquerdo, tinha uma placa escrito: aluga-se equipamento de mergulho. Foi um desejo que instantaneamente se realizou. Quando eu pensei que eu gostaria de ter, já estava lá disponível para mim. Aí eu fui, aluguei o equipamento ali de mergulho e fui mergulhar na ilha. E, cara, eu passei horas ali, mergulhando na ilha, os peixinhos coloridos, as algas, tudo era lindo, assim. Não tinha ninguém no mar, era só eu e a natureza ali. E fiquei ali horas. E aí eu voltei, quando eu estava voltando para a praia onde eu estava hospedado, ali na Praia 2 da pousada da Vila das Pedras, eu senti vontade de tomar uma água de coco. E aí eu pensei, nossa, que pena, né? Eu não tenho dinheiro nenhum comigo, mas o que eu mais queria agora era tomar uma água de coco. Betão, um cara veio andando assim, ele estava uns 4, 5 metros de mim, com um coco na mão, ele estica a mão e fala, toma, é seu. Com o canudinho assim. Eu falei, não, eu não pedi nada. Toma, é seu. Eu falei, não, mas eu não pedi. Aí eu entendi, quando ele falou a terceira vez, toma, é para você. Aí ele me deu o coco. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. É seu. Aí eu desfrutei ali da água de coco com toda a naturalidade de que pequenos e grandes milagres estavam acontecendo o tempo inteiro desde a noite anterior. Aí eu tomei o coco ali tranquilamente. E em seguida, eu falei, nossa, eu queria muito encontrar com um X pessoa, era uma amiga minha de colégio que eu tinha encontrado lá no carnaval, eu queria muito encontrar com ela. Na hora que eu penso nisso, ela está saindo do mar, assim, na minha frente, e eu me encontro com ela ali, eu nem sabia que ela tinha ido para Morro de São Paulo. Então, 3 eventos muito simples, mas que são um exemplo de tudo que aconteceu naquele dia. Qualquer coisa que eu desejasse, que eu pensasse, se eu queria saber sobre algum assunto, rapidamente eu fazia alguma conexão e eu tinha uma compreensão sobre esse assunto que eu nunca tinha tido antes na minha vida. Que eu falava, nossa, é exatamente isso. Tudo com naturalidade, compreensão de sentimentos, compreensão de eventos passados da vida, fatos da vida, tudo se resolvia com a maior clareza do mundo. Sabe que essa situação que você falou de pensamentos, sentimentos e ações, Salomão, ele diz assim, o que é, já foi. E o que há de ser, também já passou. E Deus pede contas do que se passou. Ou seja, aquilo que você imagina que não aconteceu, já aconteceu. E aquilo que você quer que aconteça, também já aconteceu. E Deus está falando do quê? Olha, quando aquilo que não acontecer, que já aconteceu, acontecer, você, por favor, preste atenção. Então, essa condição de trazer à realidade o que já aconteceu, porque se você teve a percepção e a vontade, aquilo não é inusitado. Ele pode ser inédito naquele processo, naquele ciclo, mas ele já teve uma pré-existência. E as pessoas ficam presas numa rotina, rejeitando a água de coco que vem, rejeitando as dificuldades porque não tem um snorkel, rejeitando as situações porque a pessoa que você quer se encontrar é impossível que esteja ali. Mas quando nós estamos nessa percepção e perspectiva, tudo está acontecendo daquilo que não aconteceu, mas já aconteceu e muito além de um conto de fadas.
Gente, o Betão, eu digo que ele é sempre o cristão mais inspirado que eu conheço e ele traz os pontos exatos que tem que trazer. O que o Betão está trazendo aqui, em outras palavras, a gente pode dizer que se manifesta porque na nossa realidade material, tudo ocorre do passado para o presente, mas na realidade espiritual, tudo ocorre do futuro para o presente. Então, os eventos que acontecem já aconteceram, exatamente como você traz. E um outro aspecto que você trouxe aí nas tuas palavras é dessa conexão com a vontade divina. A maneira como eu muitas vezes expliquei esses fenômenos de sincronicidades, de um desejo autorrealizável que se manifesta imediatamente, é que quando a gente está conectado verdadeiramente com a vontade divina, aquilo que a gente deseja já está conectado com aquilo que Deus está trazendo no nosso caminho, no nosso destino. A nossa vontade está conectada com a manifestação divina. Então a gente tem claramente essa sensação da manifestação de um desejo, porque aquilo que a gente deseja era o que Deus deseja para nós e que já estava pronto para nos entregar no momento em que a gente desejou. Há toda essa sincronicidade ou essa deucidência. E isso traz para a gente um paradoxo muito interessante, que é o fato de que quanto mais liberdade a gente tem nas nossas escolhas, mais a gente só escolhe aquilo que é da vontade de Deus. E por isso se intensifica cada vez mais essa percepção de um milagre que se realiza o tempo todo, de uma sequência de milagres, ou de um desejo que ele se auto-manifesta, por causa dessa sincronicidade. Na nossa maior liberdade, naturalmente o que a gente faz é agir de acordo com a vontade divina. Porque Deus não faz milagres, Deus é um milagre. Né? Deus é o próprio milagre. Ele não tem uma necessidade que exija um milagre para ser realmente realizada. Né? Uhum. Aquilo que ele deseja já é. E por isso, quando você desejar alguma coisa que não é a vontade dele, é realmente uma frustração. Por mais incrível aquilo pareça, que seja o seu desejo sempre é inferior ao desejo dele por você, porque ele te ama. Agora vem as religiões, né? E colocam regras, e colocam dogmas, e colocam ditames, e colocam exclusões, e colocam falsas recompensas. E por isso as pessoas estão perdidas nesses âmbitos religiosos, e nós estamos buscando arrancar as pessoas dessa limitação para viver uma realidade fluida daquilo que está escrito e você vai viver. Por favor, viva o que está escrito, porque já está escrito. É isso aí. E há uma verdade nas religiões ao dizerem que Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida. Todas essas coisas são verdades muito elevadas desse nível espiritual em que a nossa vontade se conecta à vontade divina. E eu realmente vivi isso naquele dia. Eu era um neófito. Eu digo aí no começo do livro que eu sou sempre um aprendiz, e até hoje eu sou um aprendiz. Existem aí os mestres, e eu procuro me conectar à sabedoria dos mestres. Mas eu sou sempre um aprendiz e com essa pureza de uma criança, vivendo os eventos, as experiências que Deus traz e, a partir da experiência, compreendendo mais sobre a realidade espiritual. E aquele dia foi realmente um grande aprendizado. Eu digo aí no livro que nesse dia os véus do mundo espiritual se descortinaram e eu comecei a perceber que há outras forças movimentando a existência terrena, a nossa vida material, e que antes eu desconhecia ou não eram tão claras para mim. E eu vivi. Eu brinco no livro que parecia que eu estava vivendo um dia de rei lá em Morro de São Paulo, porque tudo se realizava com essa grande simplicidade aí. Enfim, e aí foi um dia maravilhoso e veio o entardecer. No entardecer eu fui, como sempre, fazer o meu programa da técnica de meditação transcendental e de CIDS. E ao final do programa da técnica de meditação transcendental e CIDS, eu senti vontade de comer. Assim, me veio um apetite que era um apetite quase divino. Eu falei, vou lá para a vila hoje e vou comer um crepe de doce de leite que eu vi ali numa barraquinha do caminho ali para a vila. Eu saí
do programa com essa vontade, vou comer esse crepe de doce de leite. E aí eu narro no livro, os meus sentidos estavam tão aguçados, Betão, que esse crepe de doce de leite foi a coisa mais gostosa que eu comi em toda a minha vida. Porque é tudo uma questão de percepção. Uma coisa super simples, mas que com a percepção aguçada, os meus 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, tudo completamente avivado. E aí, enquanto eu estava subindo, ainda antes de comer o crepe, eu tô andando por umas pedras, um caminho de pedras, assim, tem umas rochas à beira-mar, aí você tem uma trilhazinha que é meio pedra, meio mato, meio trilha mesmo de terra, e eu tô caminhando ali, Betão, e aí eu vejo um grupo com 5, 6 pessoas se aproximando, e nesse grupo tinha uma moça, que eu nunca tinha trocado uma palavra com ela, e eu já havia há 4 carnavais em Salvador, micareta em Belo Horizonte, micareta em São Paulo, e eu nunca tinha trocado uma palavra com ela. E uma das razões é que eu achava ela a moça mais bonita de todos esses carnavais e essas micaretas. Só que ela era uma deusa para mim e eu era um reles mortal. Eu nunca tinha chegado perto dela, nem trocado uma palavra, Betão. Mas eu achava ela muito bonita, assim, ela era encantadora para mim. E aí ela vem andando com esse grupo, eu estou subindo sozinho, ela se descola do grupo e vem na minha direção. Aí ela vem na minha direção e me cumprimenta com meio beijo na boca, Betão. Eu não entendi nada do que estava acontecendo, mas eu também não tinha que entender, porque era um dia todo de milagres, tudo eu observava, simplesmente aceitava com naturalidade. Aí ela olha nos meus olhos e fala, hoje eu te espero na festa da Praia 4. Aí eu não disse nem que sim, nem que não, eu disse tudo bem. E ela voltou para o grupo dela e eu continuei subindo. E aí eu brinco, eu escrevo aí no livro, que a coisa mais natural no mundo naquele dia, em que tudo era um milagre e tudo se manifestava, era que a moça pela qual eu era mais intimamente apaixonado, que nunca tinha revelado para ninguém, viesse até mim e dissesse que ela tinha interesse em mim, e que ela queria me encontrar na festa da Praia 4. E eu subi assim, não dei nem muita bola para isso. Fui comer meu crepe, andei pela vila, observei as luzes da vila, coisa mais linda. Eu brinco ali no livro também que a curvinha ali desse caminho para a vila parecia o beco diagonal do Harry Potter. Tudo era mágico ali naquele momento. E aí, Betão, fiz o que eu tinha que fazer na vila e pouco tempo depois eu voltei para a pousada. E eu voltei pensando, nossa, que engraçado, né? Talvez o que eu mais quisesse naquela época era poder me relacionar com uma mulher que fosse tão encantadora como ela. E eu, voltando para a vila, eu pensei, que engraçado, eu não vou para a festa da Praia 4. Eu não vou me encontrar com ela. Porque o que eu estou sentindo desde ontem é a coisa mais plena que eu já senti em toda a minha vida. E eu não quero nunca mais perder essa plenitude que eu estou sentindo. Se eu for para a festa, é capaz de eu beber alguma coisa, apesar de eu não estar bebendo nada naqueles dias porque eu estava treinando para maratona, ou se eu ficar com ela, é capaz de isso me tirar dessa plenitude. Eu me questionava se beijar a mulher, se eventualmente ter uma relação com uma mulher, iria me tirar daquela plenitude que eu estava vivendo. Eu falei, não preciso de mais nada, sou eu e Deus. Essa é a maior plenitude que um ser humano pode viver, e eu sabia que eu estava vivendo aquilo. E aí eu fui para o meu quarto e resolvi subir para a sacada do 2º andar. Era um quarto com 2 níveis assim, e tinha uma sacada aberta que não era coberta, Betão. E tinha alguns coqueiros ali em volta. E era uma noite linda, céu transparente, sem nenhuma nuvem no céu. Aquelas estrelas assim vivas, né, que a gente não vê mais hoje em dia em São Paulo, mas numa ilha, apesar da iluminação ali próxima da pousada e tudo, eram umas estrelas muito claras, muito perceptíveis no céu, um céu estrelado, forrado de estrelas. E aí tem uma rede ali, eu deitei na rede e eu adormeci, Betão, olhando para as estrelas
e vendo-as cintilar conforme as folhas de coqueiro balançavam e encobriam e desencobriam as estrelas. E enquanto eu estava ali pegando no sono, olhando para as estrelas, eu pensava, meu Deus, não existe nenhuma separação entre eu e essas estrelas. E aí, Betão, eu me lembrei de uma aula, uma palestra do Maharishi da meditação transcendental, onde ele fala do estado da consciência de unidade. Ele fala de consciência cósmica, consciência de Deus e consciência de unidade. E quando ele dá o exemplo da consciência de unidade, ele dá um exemplo que primeiro a gente vê um sol refletido num copo de água e a gente vê o copo e vê o sol. No segundo momento, o copo e o sol refletido no copo e o sol de verdade são uma coisa só. E num terceiro momento, eu sou o copo, sou o sol refletido no copo e sou o sol do universo que está refletido no copo. E aí eu me lembrei dessa palestra dele e eu estava tendo exatamente essa experiência de que eu era um com as estrelas. Não havia nenhuma distinção, nenhuma separação entre o meu ser e aquilo que se manifestava exteriormente nas estrelas. Pois é, você estava torcendo por esse romance, né? Contou a história da moça e tal, festa da Praia 4, vai estar ali, é a mais incrível que eu vi na minha vida e tal e tal. Você pensa assim, eu não vou. Não é isso. Porque, infelizmente, as pessoas elas estão condicionadas ao encontro. E homem e mulher se encontram e não encontram homem e mulher. Encontram um condicionamento. Encontram um condicionamento que não é um preencher o outro. Porque se você entender a situação, né, a palavra que está num homem é uma semente que cai numa mulher. E por isso, o fruto que nasce é o fruto dessa palavra, que é a realidade. E você tinha um pensamento de uma mulher, mas na verdade, ela foi na sua boca pegar essa palavra. E quando ela pega essa palavra na sua boca, já está feito esse momento. Daí ela quer trazer uma palavra para você, mas não, é você que joga as palavras e vai ver o fruto daquilo que você jogou. Essa é a conexão cósmica, homem e mulher, aonde naturalmente se extrai uma palavra para poder devolver um fruto. Quando isso acontece, então os dois estão preenchidos. E você está preenchido com essa experiência. Aquela experiência que parece que não se completou naquele momento, ela foi absolutamente completa, porque você é um com as estrelas, que você está nessa rede balançando e vendo e sentindo e voltando, e a estrela que você vê não está mais ali. Ali está só a luz que ficou, algo que está muito mais para frente e que nós contamos o tempo. Agora, a pergunta para Einstein, você conta o tempo pela estrela que você vê ou pela luz que ela foi? Por isso que o tempo não é é simplesmente uma abstração, não dá nem para confiar. Não dá nem para dizer que é relativo, né? Só uma abstração, Só né, abstração. Betão? Mas eu vou pegar o que você falou e depois eu sigo. Você falou que os encontros são condicionamentos, né? Que o homem não encontra a mulher não encontra o homem. Isso é uma verdade, porque para que o homem encontre a mulher, para que a mulher encontre o homem, o espírito do homem deve encontrar o espírito da mulher, o espírito da mulher deve encontrar o espírito do homem. E é o espírito entre eles que deve fazer essa união. O que a gente tem sempre falado do nascimento do cristianismo, Sim. das comunidades cristãs, do que é uma relação verdadeira, é essa relação do Cristo em mim com o Cristo em você, através do Cristo em nós. Essa é a verdadeira conexão. É a única, né? É a única. E a mídia faz uma propaganda da casca, né? Absurda. As pessoas estão vivendo na casca e querendo uma união íntima, né? A intimidade da casca só pode ser frustrante. Exatamente. E aí o que você chama de condicionamentos, dentro de uma linguagem antroposófica ou dos Vedas, são as sombras que vivem na personalidade dos seres humanos que estão se relacionando. Não são seus espíritos se relacionando. É sombra se relacionando com sombra, e aí nunca existe a verdade. A sombra de um favorece a sombra do outro.
E aí todos os aspectos negativos da personalidade vão vir à tona. Quando você tem esse outro tipo de relação, de espírito para espírito, os aspectos positivos vão se manifestar nessa relação. Mas vamos seguir aqui que você vai ver que tudo está conectado. E você trouxe muito bem Salomão para a mesa hoje de novo inspirado. Assim como no podcast passado você trouxe Cântico dos Cânticos. Sim. E você trouxe, foi você que trouxe o casamento Rosa Cruz? Sim. A união Rosa Cruz, o casamento alquímico? Acho que você trouxe isso também no último. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Aí o que aconteceu, meus amigos? Eu peguei no sono, naquele estado de absoluta pureza. E quando eu acordei, eu estava acordado na realidade espiritual. Eu tive uma experiência de estar desperto, consciente, como se estivesse do lado de cada realidade, mas eu havia acordado na realidade espiritual. Todos aqueles milagres que haviam acontecido no dia anterior, em que, em consciência de vigília, eu tinha me conectado com todo esse mundo espiritual, isso se manifesta de outra forma naquele momento, e aí não é que desse lado de cá eu estivesse experimentando a realidade espiritual. Eu fui para o lado de lá e do lado de lá eu estava consciente como se estivesse do lado de cá. E aí eu descrevo, no Muito Além de um Conto de Fadas, que a primeira coisa que me chamou a atenção é que tudo estava lá, a parede, a rede, as árvores, tudo estava lá. Mas de tudo emanava luz. Não era como do lado de cá, em que os objetos refletem a luz e por isso a gente enxerga os objetos. Do lado de lá, tudo emana luz. E essa luz, hoje eu posso dizer, na época eu não sabia, não digo no Muito Além de um Conto de Fadas, essa luz é a vida dos seres espirituais que criam essa realidade do lado de lá e que se manifestam nesse primeiro momento aos nossos olhos com visão espiritual como luz. E aí eu vi que tudo era luz, e eu falo no livro, e isso aconteceu mesmo, eu preciso saber onde eu estou, deixa eu fazer uma experiência igual nos desenhos animados, eu me belisquei assim, para saber se eu estava vivo, né, se eu estava desperto, e Betão, eu vou dizer como eu digo no livro, doeu 60 vezes mais do que dói do lado de cá, um apertãozinho assim como todos os sentidos estavam avivados no dia anterior, andando na praia, comendo crepe, tomando a água de coco, do lado de lá, todos os sentidos espirituais estavam muito avivados e eles manifestavam sensações físicas com uma intensidade muito maior do que as sensações físicas que a gente tem do lado de cá com os nossos 5 sentidos. E aí eu me belisquei e vi que eu estava realmente presente no meu corpo. Não era o meu corpo físico, mas havia um corpo senciente, um corpo sensitivo nessa realidade espiritual. E aí, Betão, eu já vou deixar você fazer algum comentário aqui, mas eu só vou deixar a cena do próximo capítulo. E aí, nessa hora, Betão, em meio a toda aquela luz que emanava de tudo, eu percebi que uma luz muito mais forte emanava por trás da minha cabeça. Eu estava olhando para cá e essa luz era uma luz que emanava por trás. E aí você faça o seu comentário que depois eu continuo. Quem vai aparecer agora aí, hein? Olha só. O que esse cenário vai se completar? Porque você não pode imaginar que o eco seja mais forte do que a voz. É isso aí. E a pessoa quer se relacionar com o eco e está, na verdade, atordoada com tantos sons que estão ecoando, enquanto não se relaciona com o som que está emitindo. E você vê discussões entre homens e mulheres e casais, é uma ecoada, porque um fala do que o outro não entende e fica reverberando os sons e o entendimento se perdeu. Nós queremos luz. Deixa que a luz venha e resolva. Inclusive Deus não é lei, Deus é luz. E quando essa luz vem sobre a sua vida, a lei criação natural, ela se torna evidente para você. Então, a parte que vai dizer para você, a luz está chegando, vai recompor todo um cenário que seja na existência uma continuação de quem você não encontrou, de quem você não falou, o que não aconteceu, não veio no condicionamento, mas vem sempre na luz. Na luz, Betão.
E aí, Betão, eu fiz uma coisa muito marcante. Eu olhei por cima do meu ombro esquerdo e vi que essa luz emanava da porta do quarto, da porta que ligava a varanda onde eu estava com o quarto. E essa luz, ela estava à soleira da porta, bem na divisão entre o lado de dentro e o de fora. E isso é um símbolo também muito grande espiritualmente, porque se diz, por exemplo, que Lakshmi, que é a deusa da fortuna indiana, ela se manifesta na soleira da porta, porque ela ilumina aquilo que tem dentro, que é a nossa alma, e ela ilumina aquilo que tem fora, que é toda a realidade espiritual, material exterior. Então, a luz espiritual de Lakshmi ilumina tanto para que a gente conheça aquilo que reside na nossa alma, quanto a gente conheça tudo aquilo que se manifesta na realidade exterior. E eu vi aquela luz ali nessa zona limítrofe, uma fronteira entre dois mundos. E aí essa luz está se movendo na minha direção, e aí eu me levanto e fico olhando para a luz se movendo na minha direção. Esse aqui sou eu, essa aqui é a luz. A luz veio vindo, e conforme ela se aproximou de mim e atravessou esse portal do qual ela emanava, eu vi a moça dos meus sonhos. Naquele momento, a minha alma se apresentou numa forma sublimada. Não era a mesma pessoa fisicamente, mas se eu olhasse para ela, eu poderia dizer que ela era a pessoa mais próxima desse ser que se manifestava espiritualmente para mim, fisionomicamente. Muitos anos depois, eu vim conhecer a minha alma gêmea. E a minha alma gêmea, essa era ainda mais parecida com esse ser que se manifestava aqui do que essa moça que entrou na história aí, Que representava que isso. representava isso naquele momento. Era a referência que eu tinha. Mas eu posso dizer que a minha alma gêmea era exatamente como ela, como essa figura. E, portanto, Betão, hoje eu posso dizer com toda a tranquilidade divina, com toda a tranquilidade do mundo, que se ela era igual à minha alma gêmea, isso acontecia porque era a minha própria alma que estava se manifestando ali. Não era a moça da praia, não era a minha alma gêmea encarnada como uma mulher, era a minha própria alma. Ela só era igual porque ela é gêmea, e os gêmeos são iguais. E aí, Betão, o que aconteceu? Eu me aproximei dela, ela estava com um vestido branco, completamente translúcido, praticamente transparente, com pequenas alças aqui e um diadema na cabeça. Por isso que hoje a gente brincou sobre o diadema, eu falei, tem diadema hoje na história. Tinha um diadema todo de ouro aqui, com uma pedra aqui no centro. E aí ela se aproxima de mim e ela estica as mãos assim e fala, eu vim até você. E aí eu coloquei as minhas mãos por cima das mãos dela e disse, então eu te recebo. E aí nós ficamos ali olhando um para o outro durante algum tempo, e aquilo era uma experiência totalmente real, vívida, como se fosse desse lado de cada realidade. E aí, eu, com as minhas mãos, eu puxo as alças do vestido dela, o vestido cai, ela fica completamente nua, aí eu começo a beijá-la, e depois eu fui ver hoje aqui no livro, eu não conto muito esses detalhes, porque acho que teve uma censura da editora aí, ela achava que eu não podia contar tudo como foi. Mas realmente foi como se fosse um homem e uma mulher do lado de cada realidade, a gente se beijou, e eu sentia os seios dela exatamente como Salomão descreve no Cântico dos Cânticos, que falam que são uma taça. Eu nunca tinha lido o Cântico dos Cânticos. Eu estava revivendo ali num processo de iniciação espiritual o que outros seres humanos viveram antes. E que hoje eu posso dizer que é a mesma experiência do casamento alquímico narrado por Cristiano Rosa Cruz, que representa um momento de união entre a alma e o espírito. E por que eu percebi aquilo como se eu fosse essa pessoa vivendo isso? Porque naquele momento de
elevado estado de consciência, o meu pequeno ego terreno e temporal, essa personalidade tão imperfeita do Marcelo, havia se unido ao meu próprio espírito. Então eu experienciava tudo como o meu espírito experienciava aquela realidade. Todas as sensações, tudo o que eu coloquei antes, as percepções físicas, tudo mais, é como o espírito experiencia essa realidade. E aí eu vivi, então, essa conexão de espírito com a alma, essa plena união do espírito com a alma naquele momento. E eu acredito que pelo fato de, no meu estado de consciência naquele momento, a união de um homem e mulher representar uma união também carnal, eu vivi isso como se o espírito e a alma tivessem se unindo numa relação sexual, que eu vou dizer aqui que se manifestou com muita pureza, com uma pureza que não existe do lado de cá. Talvez a única maneira de verbalizar isso é dizer que é a mesma diferença entre fazer sexo e fazer amor, mas um amor verdadeiro, espiritual, muito elevado. Aí eu vivi essa experiência que ela durou algum tempo, não dá para dizer em minutos, não dá para dizer em instantes, mas ela durou algum tempo nessa dimensão em que tempo e espaço não existem ou se comportam completamente diferente. E enquanto isso ocorria, a sensação que eu tinha era de ter me fundido com todo o universo. É a sensação da gota d'água que volta para o oceano e, ao voltar para o oceano, ela sente a plenitude do oceano em si mesma, mas mantendo a sua individualidade. E aí eu vivi essa experiência mística, essa iniciação espiritual, e com a mesma naturalidade com que ela se iniciou, ao final de tudo isso, a alma se despediu de mim e ela foi andando lentamente em direção, olhando para mim, andando de costas lentamente em direção à porta do quarto, e quando ela chegou na porta do quarto, aquela luz toda se desfez e eu imediatamente acordei na rede, Betão. Olha só. Completamente de volta e completamente transformado com aquela experiência. Exatamente isso que você está aprendendo nesse nosso podcast, hoje um pouco mais curto, né? Mas muito importante você entender um pouco mais do que vai além. Sabe que as nossas fronteiras, elas não são perceptíveis. Sabe que a pele é uma fronteira, né? Você cuidar da sua pele é controle de passaporte, né? Você está entrando de um ambiente para o outro. Então, tenha o seu passaporte atualizado, né? Para que a sua pele, que vai transmitir para o seu interior, transmita 100% de uma realidade. Sabe, quando o judeu jejuava, ele não passava nada na pele, porque a pele estava se alimentando daquilo que ele passava, né? O perfume, a especiaria que ele colocava na pele, era alimento para ele. Sim, alimente a sua pele, como você está dizendo, eu quero controlar o passaporte. Que isso está entrando para dentro através da minha pele? É a primeira fronteira. Há uma segunda fronteira, que são as sinapses e os estímulos da sua cognição. Aí você está mais do que um passaporte, você está entrando na sua casa num novo ambiente. Eu andei em mais de 70 países, né? E conheci todos os tipos de cultura, África, Ásia. E quando você entende que a cognição ela está recebendo essa consciência universal, declarando o que está passando da minha sinapse para o estímulo que a fez. Justamente uma eletricidade absurda que é luz. Aonde você produz luz? Aqui. A parte, por isso que se acende uma lâmpada, né? Que é acender uma lâmpada na mente, porque a eletricidade que existe nas suas sinapses, ela é muito forte. Ela é uma segunda fronteira de ocupação. Passou o passaporte, entrou na casa, e quando você tem uma ligação de espermas, uma ligação de líquidos, essa ligação fluida, ela existe por uma extração. Há uma extração e um depósito. O mundo financeiro fala o dia inteiro disso, né? E aí, você tem algo para mim? E aí, depositou? Onde é que está o meu? E aí, depositou? Está na conta? Isso é a relação básica da vida, que tem que surgir de uma extração real para um depósito com propósito, porque aí que a vida prossegue
e a vida continua. Nosso tempo está limitado, mas tem muita coisa para falar, sempre de realidade. E os nossos próximos capítulos? Eu vou falar disso agora. Eu só queria dizer que eu acho que nessa experiência não teve aí a extração e o depósito, porque era plenitude de um lado com plenitude do outro. Foi simplesmente uma troca, uma sinergia, algo que a gente não experimenta do lado de cada realidade. Mas tudo é intencional. Tudo intencional. A vontade divina estava ali o tempo todo participando disso. Meus amigos, eu queria que vocês ficassem com o com o resumo desse podcast, que é essa imagem de que o processo da evolução do ser humano é um processo do casamento da alma pura com o espírito. O espírito divino ilumina a alma, purificando a alma. E ao final desse processo existe uma união plena entre alma e espírito. É isso que está dito quando se fala, por exemplo, do Santo Graal. Santo Graal é um processo da santificação gradual da alma, da espiritualização gradual da alma. E a referência como iniciações para isso que eu narrei aqui agora é o casamento alquímico de Cristiano Rosa Cruz, que foi uma das maneiras dele expressar esse processo dessa santificação gradual, dessa união da alma e do espírito. E vocês têm que conectar essa experiência com aquilo que foi narrado sobre o que foi vivido no dia anterior, na noite do dia 27 para o dia 28. Tudo veio numa sequência, tudo veio num crescendo. E as cenas dos próximos capítulos são que ainda naquela noite algo mais maravilhoso ainda aconteceu e que a gente vai narrar no nosso próximo podcast. Muito obrigado a todos. Valeu demais. Shalom Adonai. Adonai.